O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui em nossa Basílica Santuário, em Belém, queridos irmãos e irmãs que estão vivendo conosco esta hora da misericórdia, pois é às 15h que realizamos a nossa adoração, incluindo o terço da misericórdia, a reflexão da palavra e a novena em honra de nossa Mãe, a Virgem de Nazaré. Estejam sempre coligados conosco por estes meios de comunicação que são graça de Deus. A palavra de Jesus faz-nos uma reclamação. Quando Jesus se dirige aos seus contemporâneos, temos que pegar também o que sobra para nós. Ou seja, Jesus joga em rosto aos fariseus do tempo dele que eles foram culpados pela morte de Jesus, assim como o foram pela morte dos profetas que viveram antes dele. De modo que, então, paira uma culpa no ar. E o pior disso é que não aceitam a remissão desta culpa. Há uma culpa no cartório e não se aceita quem dirima, quem resolva, quem pague a culpa. E ela continua lá no cartório, como se costuma dizer. Porque, diante da proposta do coração de Jesus, o qual veio para todos, o qual derramou o seu sangue pela nossa salvação, existe uma atitude de rejeição, de não querer, uma atitude de, diríamos, de malagradecimento, ou, se quisermos, uma atitude de maleducação, o que é ainda mais feio, a maleducação, rejeitar a proposta de Jesus. Maria Santíssima, quando inaugura
a atividade do Filho Salvador, deu aos presentes no casamento em Caná da Galileia e dá-nos a todos nós um mandamento: fazei aquilo que ele vos disser. Não foi somente para aquele dia, naquela festa, certamente de familiares ou de amigos muito próximos, a família de Jesus, mas é uma ordem que a Virgem Maria dá por toda a eternidade: façam aquilo que o meu filho disser. Ao contrário, os fariseus de ontem e de hoje não só não aceitam, mas ainda querem dar fim no Salvador. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Há, portanto, uma rejeição ardilosa, há uma atitude malvada, há um modo de agir caso pensado. A pior coisa que pode existir é o cálculo, é imaginar, não é? Ponto por ponto, tintim por tintim, de como se executará aquele mal. Que nós sabemos que até do ponto de vista civil, não é isso? A culpa é maior. É diferente de alguém que não sabe, de alguém que na hora reagiu daquela maneira. É diferente de alguém que calculou tudo para fazer acontecer o mal. A sentença, ela se manifesta como tendo sido alguma coisa hedionda, com H. Significa, não é? Que teve mesmo um peso, uma vontade decidida, cruel, de fazer aquilo, de modo que a pessoa estava no pleno uso da sua consciência, sabia o que estava fazendo. É diferente de alguém que se assustou, que entrou em pânico, que na hora, então, né, reagiu daquela forma. Pois é, os inimigos de Jesus pensaram tudo como fazer para dar fim nele. Meus irmãos e irmãs, nós também podemos rejeitar o Senhor, rejeitar a sua salvação. Por isso, o conselho de Maria, que nestes dias está aqui simbolizada nesta imagem, a imagem que o Plácido encontrou no rio que corria por aqui, por debaixo da Basílica Santuário, o rio Murucututu, e encontrou esta imagem aos pés de um taperebazeiro, e foi a origem desta devoção. E ela está aqui em Belém do Pará para lembrar a nós e a toda a Amazônia, sobre a qual até está acontecendo o sínodo em Roma, para ver como se cuidar melhor, direito, destas terras, destas florestas, destes rios, dos animais. Ela está aqui para lembrar-nos todo o tempo o conselho que deu no casamento de Caná: fazei aquilo que ele vos disser. Vou fazer um instante de silêncio para que nós coloquemos para dentro a mensagem da palavra de Deus.